A palavra de Deus, ela diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Querido, olha que promessa gloriosa o Senhor tem para nós dentro das Escrituras. O Senhor ele está dizendo que ao invés da vergonha, Ele tem dupla honra. Amém? Ele tem dupla honra para mim e para você. Amém? Deus ele tem uma porção dobrada. Amém? Deus tem uma porção dobrada do poder do senhorio dele para a tua vida. Sabe, em tempos de pressão, em tempos de crise, Deus ele tem sempre uma inspiração. Você sabe que isso, quando essa profecia ela veio, essa inspiração do Espírito veio, foi no momento de crise, né? Se nós pararmos para pensar sempre em tempos de crise, Deus ele tem sempre uma inspiração para mim e para você. Amém? Deus ele tem sempre algo que vai nos inspirar a continuar, a permanecermos firmes naquilo que Ele tem. Amém? Mesmo que a terra ela esteja em crise, querido, eu quero te dizer que os céus não estão em crise. Amém? Mesmo que as notícias sejam más, eu quero te dizer que Deus tem uma inspiração para você e Ele quer que você avance naquilo que Ele tem, porque para cada dia de crise, para cada dia de vergonha, para cada dia o Senhor tem dupla honra. Aleluia! Sabe, nas áreas onde o diabo ele quis te envergonhar, nas áreas onde muitas vezes o diabo ele veio para te afrontar, Deus ele vem para te trazer uma inspiração nessa noite e dizer para você que Ele tem dupla honra. Aleluia! Sabe, querido, lá em Salmos 34, versículo 7, a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que nele confia. Temei ao Senhor, nós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Aleluia! Sabe, querido, a palavra de Deus nos garante isso. Sabe quando o Senhor ele fala que os anjos do Senhor ele acampa-se ao nosso redor? Querido, você está sendo assistido por Deus. Existem anjos acampados ao teu redor, mesmo nesses momentos. E aí você está sendo assistido pelo Senhor. Aleluia! Querido, ainda ele fala que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Muitas vezes, querido, as pessoas, por mais que elas se garantam dentro das suas riquezas, por mais que elas se garantam diante daquilo que muitas vezes elas confiam, querido, muitas vezes, nós que tememos ao Senhor, nós que confiamos nele, querido, nada nos faltará. A palavra nos garante que nós estamos sendo assistidos pelo Senhor. Nós temos um pastor, nós temos um bom pastor, e esse bom pastor é aquele que vem para nos assistir, e bem nenhum lhe faltará, é o que diz a palavra. Sabe, irmãos, não é tempo de você reclamar, não é tempo de você murmurar. Amém? É tempo de nós crermos, é tempo de você crer, provar, temer e buscar ao Senhor. Aleluia! É o que diz a palavra, né? Nós vemos aí que nós precisamos crer, nós precisamos provar, querido, do amor de Deus. Nós precisamos provar desse Deus
que nos assiste, desse Deus que está conosco. Amém? E nós precisamos temer a Ele. Sabe, temer não é você ter medo, mas temer é você ter a reverência, a consideração por essa palavra, considerar esse Deus que te ama, esse Deus que diz palavras ao teu respeito, esse Deus que nos instrui a vivermos uma vida cheia do Espírito, segundo os seus caminhos. Amém? É tempo de você buscar ao Senhor. Querido, aquele que busca ao Senhor não tem falta de nada. Amém? Eu creio nisso. Sabe, esses tempos são dias onde Deus está nos aperfeiçoando e Deus está nos levando a estarmos mais edificados nele. Amém? Você sabia que a palavra ela relata que Jesus ele tinha os céus abertos sobre ele? Você sabe, os anjos do Senhor, eles subiam e desciam sobre o Filho do Homem. Aleluia! João relata isso no seu Evangelho. E você sabe que você está nele. Aleluia! Aleluia, querido! Se você está nele, então isso quer dizer que os anjos também estão subindo e descendo sobre a tua cabeça, sobre você, para te assistir. Aleluia! E você quer saber de uma verdade? Se o diabo ele tentou tocar na tua vida, se o diabo tentou te roubar, porque a Bíblia fala que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Sabe, se o diabo ele tentou tocar você com a enfermidade, se o diabo tentou tocar você com más notícias, trazendo desesperança sobre o que nós estamos vivendo, trazendo desânimo, tentando te paralisar, eu quero te dizer que Deus tem dupla honra para você, querido. Deus tem dupla honra para você. Oh, querido, por isso aí na sua casa, se levante, celebre ao Senhor, querido, porque Deus tem dupla honra. Eu estou aqui para lhe trazer essa boa notícia. Deus tem dupla honra para você. Aleluia! Sabe, em João 14, vamos abrir lá o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Aleluia! Ei, querido, eu estou agora sendo guiado pelo Espírito para te inspirar a se levantar, porque se prepare, porque você vai ser levantado em dupla honra. Aleluia! Deus é bom. Querido, quando o diabo vem para tentar nos paralisar, nós temos que dar uma gargalhada bem alto. Você não vai me parar, Satanás. Não adianta você vir com as suas mentiras, porque o meu Deus já te venceu. Aleluia! João 14, versículo 12. Jesus está dizendo aqui, e ele diz: em verdade, vos asseguro, olha que tremendo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai, e assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes em meu nome, eu farei. Amém? Querido, Deus tem coisas maiores, Deus tem obras maiores a serem realizadas nesses últimos dias. E sabe quem é que Deus escolheu? Diga assim: eu. Aleluia! É isso aí, querido. Deus escolheu você para este tempo. Deus escolheu você para esta geração, para que você se levante e creia em Cristo Jesus. E eu creio que você fará as obras que Jesus fez. E você sabe que Jesus ele andou fazendo um bem a todos. Ele curava os enfermos. Aleluia! Por onde Jesus ia, ele
querido, virá uma manifestação do Espírito Santo, e aqueles que estão debaixo da palavra de Deus vão se levantar na unção do Espírito Santo. E se prepare, porque Deus vai usar você para obras maiores e mais poderosas do que Ele já fez, porque Ele é poderoso e Ele é por você. Aleluia! Deus quer que você creia em coisas grandes. Deus quer que nós, nesses dias, creiamos em coisas grandes, querido. Eu não creio em um Deus que pensa pequeno. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes, extraordinárias. O nosso Deus é um Deus que cria o universo, querido. O nosso Deus é o Deus que cria. Há caminhos aonde não existem. O nosso Deus é um Deus que cria coisas. Chama a existência as coisas que não existem. Aleluia! O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E você é filho dele. Portanto, você, por ser filho dele, você pode, querido, pensar como o seu pai pensa. Você pode pensar da mesma maneira que o seu pai pensa. E se seu pai pensa grande, você como filho, você pode pensar grande. E nesses últimos dias, eu quero te dizer, volte a sonhar, volte a pensar nas coisas grandes que Deus tem para a sua vida, volte a pensar nas coisas extraordinárias que Deus tem para o seu ministério. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que muitas vezes, querido, nós não conseguimos ver nada, o nosso Deus, Ele é extraordinário. O nosso Deus, Ele pode fazer coisas tremendas. É no meio da pressão, querido, que você vai exalar o óleo, vai ser extraído de você o óleo mais fresco, o óleo mais poderoso, o óleo mais vigoroso. Aleluia! Querido, foi em tempos de pressões que a igreja multiplicava. Foi em tempos de pressões que a igreja expressava o amor de Cristo. Foi em tempos de pressões que vidas eram salvas. Deus acrescentava no meio do povo, querido. É no meio de pressão. Ei, nós estamos vivendo pressões de todos os lados. E eu quero te dizer que é no meio dessa pressão que Deus vai fazer coisas extraordinárias. É aonde a honra vai se manifestar na sua vida. Aleluia! Ei, Deus quer que você creia em coisas extraordinárias. Aleluia! Sabe, um grande exemplo que nós vemos dentro da palavra de Deus foi Pedro na pesca maravilhosa. Ei, querido, Pedro ele passou por uma situação aonde ele pescou a noite toda, tentou pescar, mas ele não apanhou nada. A pesca dele, o trabalho dele foi um trabalho frustrado. E já esgotado, Pedro ele vai até a praia e ele se encontra com Jesus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, volta lá. Antes disso ele pergunta: Pedro, você não apanhou nada? E Pedro relata a ele: mestre, mas nós já pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Pedro volta lá e lança a rede do outro lado. Aleluia. Ei, querido, eu quero te dizer que muitas vezes possa ser que você tenha tentado fazer as coisas na força do seu braço, achando que do seu jeito você conseguiria, usando os recursos naturais que você tem, mas você se frustrou. Mas olha, não fique frustrado, faça como Pedro, vá falar com Jesus,
E Jesus falou a ele: vá de volta, e agora você lance a rede do outro lado. Mestre, eu já fiz isso, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ei, querido, Deus está te dizendo que eu e você, nós precisamos ouvir o que Cristo tem para nós. E quando você anda debaixo da palavra de Deus, não tem como as coisas não darem certo. Elas vão dar certo. Pedro voltou lá e lançou a rede. Querido, houve um milagre, algo extraordinário aconteceu. Por quê? Porque Pedro decidiu lançar a rede. Pedro decidiu fazer conforme as palavras de Jesus. Eu quero te dizer que se você andar pela palavra, se você confiar na palavra de Deus, se você decidir andar, colocar a sua vida segundo os princípios da palavra, querido, vai haver multiplicação, vai haver coisas extraordinárias acontecendo. A palavra relata que Pedro apanhou tantos peixes que não cabiam no seu barco. Ele teve que chamar os amigos, ele teve que chamar as pessoas, outros barcos, para que ele pudesse abençoar outras pessoas. Eu quero te dizer que a dupla honra do Senhor, ela virá para você primeiro, uma honra extraordinária, mas não vai caber em você, não vai caber. O que Deus tem para fazer será algo tão grande, tão poderoso, querido, que vai sair de você para outras pessoas. Você vai ter e vai abençoar muitos, você terá para muitos. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, é o que diz lá em Salmos 23, versículo 5: preparas um banquete na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E olha só o que diz lá: e o meu cálice transborda. Pedro viveu o transbordar do cálice. Ei, querido, é isso que Deus faz. Diante daquilo que o inimigo tentou te envergonhar, diante daquilo que o inimigo tentou te paralisar, Deus vai fazer o teu cálice, Ele vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Aleluia! Ei, Ele vai ungir a sua cabeça com óleo. Aleluia! E o teu cálice vai transbordar, vai transbordar. Se prepara, se prepara, se prepara para correr a carreira, querido. Se prepara para avançar no sobrenatural de Deus. Ei, querido, quando tudo isso passar, ei, aleluia, aleluia, você vai se levantar e haverá um extraordinário de Deus na sua vida. Terá um extraordinário nesta igreja e na igreja espalhada pelo mundo inteiro, querido. Haverá um transbordar do Senhor. Aleluia. E eu e você temos que crer que o Senhor, Ele tem dupla honra sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, eu quero que você avance nisso. Se prepare para essa dupla honra. E hoje eu creio que você vai crescer diante da palavra de Deus. Você vai crescer naquilo que Deus tem para você. Como é, pastor, que eu desfruto dessa dupla honra? Como é que eu ando debaixo dessa palavra? Sabe, abre a sua Bíblia em 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 2. 1 Samuel 2. Deus é bom. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aleluia. A palavra diz assim: portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel:
Na verdade, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Aleluia! Serão desprezados, querido. Sabe, é interessante essa palavra que Deus libera. E é essa palavra que Deus ele traz o princípio. Se você quer viver debaixo da dupla honra de Deus, se você quer viver desfrutando da honra do Senhor, a palavra está te dando um segredo. Deus está falando com você: honrarei os que me honram, mas os que me desonram serão desprezados. Aleluia. Querido, para você viver, você precisa honrar o Senhor. E honrar ao Senhor é você considerar a palavra. Honrar ao Senhor é você estar na posição certa. É você estar numa posição de obediência ao Senhor. É você, diante de tudo que está acontecendo, ficar com a palavra de Deus, considerar o que a palavra de Deus diz. Nesse mundo que tem sido envolvido no maligno, é você não se corromper com os princípios, enquanto para todo mundo tudo é normal, tudo tá certo, sabe? Para você vai andar debaixo dos princípios da palavra. Mudem os tempos, a palavra de Deus não mudará. Amém? Sabe o que é honrar o Senhor? Ande na palavra, obedeça a palavra. Sabe? Quando eu estou nessa posição, querido, de obediência, quando eu estou nessa posição de não negociar os princípios da palavra de Deus, eu estou pronto para receber de Deus a dupla honra. Então eu e você precisamos estar prontos para recebermos. Querido, Deus, Ele não é insano de derramar honra para aqueles que não estão preparados. Amém? Por isso eu e você, nós estamos tendo o privilégio de ouvirmos a palavra e sermos trabalhados pelo Espírito. Para quê? Para que eu e você estejamos preparados para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Amém? Você crê nisso, querido? Aleluia! Sabe, abre a sua Bíblia em Salmos 84. Salmos 84. Salmos 84, versículo 11. Aleluia. Eu creio que Deus está falando com você nessa noite, amém? Salmos 84, versículo 11, a palavra de Deus diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ei, querido, o nosso Deus, Ele é o Senhor que dá graça e glória. Diga assim: graça e glória. Aleluia. E nenhum bem sonega, nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. Existe uma condição para você desfrutar do favor de Deus, querido. Amém? Se você quer viver uma vida onde você é cheio da graça, do favor de Deus, da glória de Deus, você precisa andar retamente. Amém? O que mentia, deixe de mentir. O que se prostituía, deixe de se prostituir. Amém? Aquele que andava segundo os seus pensamentos, segundo os princípios do cão, deixe de andar diante desses princípios. Mude, ande retamente, ande no caminho certo. Amém? E o caminho certo é a palavra
isso é uma mentira. Porque nem todas as religiões têm Jesus. Nem todas as religiões creem em Jesus como Ele é. E Jesus mesmo foi quem disse: eu sou o caminho. O único caminho que vai te levar a Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Querido, não são as pessoas, não são santos, embora sejam pessoas maravilhosas que viveram um tempo extraordinário. As pessoas às vezes falam assim: puxa, os crentes eles não respeitam Maria. Muito pelo contrário, querido, nós respeitamos e reverenciamos a Maria sim, nossa irmã em Cristo, que teve a oportunidade de gerar o nosso Salvador. Mas ela não me leva para Deus. Quem me leva para Deus é Jesus Cristo, porque a palavra dele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Foi ela mesma que declarou: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Querido, até Maria estava declarando que precisava do Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então creia, você precisa de Jesus. Ande no caminho, ande nele, obedeça aos princípios que ele estabeleceu dentro das suas palavras, e você terá vida eterna. Amém. Aleluia. Sabe, a verdade é que a palavra de Deus diz, lá em Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Sabe, esses são dias que você precisa crer. Deus está disposto a salvar, querido. Ele não está distante. Você só precisa crer e buscar a Deus. Jesus, Deus mesmo, Ele fala em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu quero te perguntar nessa noite: você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Sabe, se você está buscando a Deus de todo o vosso coração, eu quero te dar uma boa notícia. A palavra de Deus está dizendo que a mão dele não está encolhida para estender a você e para te salvar. Sabe o que é salvação? Salvação é você ser curado, é você receber a cura de Deus na onde você está. A salvação é você ser livre de toda perturbação. Salvação é você ser liberto, querido, de toda miséria, de toda escassez, porque Deus não tem isso para os seus filhos. Um Deus que criou os céus, a terra, um Deus que é poderoso em majestade. Você acha que Ele deseja que seus filhos pereçam e passem falta nessa terra? Amém, querido? Então creia que a mão dele não está encolhida para você, os ouvidos dele não estão agravados para não poder te ouvir, mas você precisa tomar uma posição, querido. Nós precisamos tomar uma posição diante dessa palavra. Amém? A palavra também diz que lá em Romanos, diz lá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, querido. Você pode invocar o nome do Senhor Jesus e você será salvo. Provisão chegará para você, cura chegará para você, restituição chegará para você. Aleluia, querido. Amém? Deus tem para você, e essa é a posição que Deus quer de mim e de você. Aleluia. Deus quer essa posição. Para quê? Para que a gente receba a dupla honra do Senhor. Amém? Ande retamente, ande nos princípios de Deus, ande de acordo com a palavra de Deus, e você vai desfrutar da graça, e você vai desfrutar da glória de Deus sobre a sua vida.
vida? Como eu honro a Deus? Talvez você esteja se perguntando sobre isso. Sabe, você honra a Deus crendo, querido, crendo na palavra. Você honra a Deus andando em santidade. Você honra a Deus, querido, sendo generoso com as pessoas. Aleluia, tendo uma vida que glorifique a Deus, não que envergonhe a Deus. Amém? Deus quer que você tenha uma vida que glorifique a Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eita, Deus existe. Olha o que Ele fez na vida dele. Olha o que Ele fez na vida dela. Aleluia. Ande uma vida que glorifique ao Senhor. Essa é a posição que Deus quer de mim e de você. Aleluia. Voltando lá para Isaías 61, que nós falamos no princípio, Isaías 61, 7, a palavra diz: em lugar da vergonha, da sua vergonha, tereis dupla honra. Aleluia. Tome a decisão de honrar a Deus. Você precisa tomar a decisão de honrar a Deus. Querido, eu não posso honrar a Deus por você. Você honra a Deus por você. Eu honro a Deus por mim. Aleluia. Por mais que eu te ame, por mais que as pessoas te amem, elas não podem fazer honrar a Deus por você. Amém. A salvação é individual. A honra e o favor de Deus é algo que é você e Deus. Aleluia. E nesses dias Deus está nos chamando para termos essa experiência com Ele individual. Querido, eu não sei se você entende o que está acontecendo, mas o mundo parou. Aleluia. As coisas pararam. E muitos de nós estamos tendo que voltar a termos a dependência do Senhor. Talvez você depositou a sua confiança no seu trabalho, na sua carreira, na sua profissão. E muitas vezes você teve que parar isso. Quantas pessoas tiveram que parar os seus sonhos, os projetos que tinham? Mas eu quero te dizer uma coisa: os céus não pararam. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não parou de te assistir. Deus não parou de apostar em você. Tanto é que Ele sonha tanto com você que essa palavra está correndo até você e está dizendo a você: para cada dia de vergonha, eu, o Senhor, tenho dupla honra. Aleluia. Lugar de vergonha. Sabe, lugar de vergonha são situações que não são causadas pelo Senhor. Lugar de vergonha, Deus não envergonha ninguém, querido. O lugar de vergonha somos nós mesmos que causamos. São situações que a gente mesmo causa. Por quê? Por se distanciar da vontade de Deus. Sabe, é através de algumas palavras, são através de algumas ações que eu e você muitas vezes tivemos e que não glorificaram a Deus. Sabe? Mas eu quero te dar uma boa notícia. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu erro e deixa, alcança misericórdia. Sabe, é tempo de você e eu nos arrependermos se em algum momento nós causamos essas situações com a nossa palavra ou com as nossas ações e não glorificaram a Deus, mas envergonharam ao Senhor. Eu e você, nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar, nós podemos dizer ao Senhor, falar a Ele. Sabe, pecado tem nome, querido. E a palavra diz que nós devemos confessar os nossos pecados, para que a gente alcance a misericórdia de Deus.
Amém? E quando você confessa e deixa o seu pecado, e deixa de viver dessa maneira, querido, ei, a misericórdia, a graça de Deus, o favor de Deus te alcança. Ele pega tudo isso que envergonhou, que foi vergonha para você, e Ele lança fora. Amém? Sabe? Confessa, entra no lugar do arrependimento, querido. É tempo da gente confessar e entrarmos no lugar de arrependimento. Nós estamos vivendo dias onde nós, que chamamos pelo nome do Senhor, que nos chamamos ministros de Deus, sacerdotes do Senhor, é tempo de nós chorarmos, é tempo de nós nos arrependermos. Aleluia! Rasgarmos os nossos corações diante de Deus. Para quê? Para que o favor de Deus chegue, para que o favor de Deus alcance. Amém, queridos? Sabe quantas pessoas no mundo inteiro, quantos ministros têm orado diante de todas essas situações difíceis que nós estamos enfrentando no mundo, querido? Quantas pessoas têm orado para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação? E eu quero te dizer, Deus está ouvindo e Ele está se apressando a fazer coisas extraordinárias, porque dupla honra virá, querido. Amém. Sabe? Muda a sua atitude. É tempo de mudar. Amém? Aleluia. Mude a maneira de você pensar. Querido, não é mais tempo da gente ficar pensando como a gente pensava antes. É tempo da gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a unção, com o poder de Deus, querido. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Amém? Aleluia. Não seja motivo de vergonha. Sabe, a palavra diz que nos últimos dias escândalos viriam, mas ai daqueles por quem viriam os escândalos. Amém? Mas também Deus, Ele também não quer que você se envergonhe dele, porque aquele que se envergonha de Cristo, aquele que não tem coragem de proclamar sua fé, de dizer para as pessoas com as suas atitudes, com a sua vida, que é crente, que ama a Deus, que anda segundo a palavra. Aqueles que se envergonham do Senhor, também naquele dia, o Senhor Jesus não confessará eles diante do Pai. Amém? Então não ande dessa maneira. Anuncie o Evangelho. É tempo de eu e você nos levantarmos e anunciarmos as grandezas de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, querido. Querido, se levante, mesmo passando por situações difíceis. Anuncie o Evangelho, anuncie a palavra. Ei, querido, é no meio do caminho que a provisão vem. É no meio do caminho que Deus ele se levanta ao teu favor. Não é você parando. Não é você se entregando às mentiras de Satanás, mas é você se levantando. Continue, avance naquilo que Deus tem, porque Ele tem dupla honra para você. Aleluia, amém. Sabe, se o diabo ele quis te envergonhar, querido, Deus ele tem uma resposta. Aleluia. Para cada coisa que o diabo tentou te paralisar, o diabo tentou te embaraçar, o diabo tentou te envergonhar, Deus tem uma resposta para você. Amém? Isaías 54, abra lá. Isaías 54, versículo 4, diz assim: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes
da tua viuvez. Aleluia. Querido, olha que promessa gloriosa o Senhor ele tem para mim e para você. Amém. E o que o Senhor ele tem aqui? Não temas, porque você não vai ser envergonhado. Aleluia. E do teu passado, talvez o teu passado foi um passado de vergonha. Talvez na tua mocidade você viveu coisas que envergonhavam ao Senhor. Mas olha, Deus não considera mais, porque Ele tem te restaurado, Ele te fez nova criatura, Ele tem nova vida para você. E a partir do momento que você crê em Jesus, que você anda na palavra dele, você nunca mais vai ser envergonhado. Essa é a palavra de Deus. Mas você sabe que o diabo, ele é um bicho nojento, insistente, e muitas vezes ele quer roubar de nós essa posição. Mas eu quero te dizer que mesmo que ele tente roubar de você, te fazendo em alguns momentos passar por uma vergonha, eu quero te dizer, você tem um seguro que vem dos céus, um seguro que vem de Deus, que cobre tudo isso. Aleluia! Aleluia, querido! Portanto, para cada ataque do diabo tentando te envergonhar, Deus ele tem honra sobre a tua vida, mas não é uma honra qualquer, ele tem dupla honra, ele tem algo que ultrapassa. E sabe, ao invés dele te envergonhar, é ele que vai ser envergonhado na sua vida. Ei, Deus gosta de humilhar ele, para que ele saiba que Deus é o Senhor na tua vida. Amém. Sabe, Deus ele está com você. Não temas. E talvez se o diabo ele tentou te roubar a tua paz, se o diabo tentou trazer, querido, muitas vezes, crise de ansiedade, síndrome do pânico, ou querido, se o diabo tentou te paralisar, se o diabo tentou muitas vezes roubar a tua paz, nesses dias, ei, o Senhor tem dupla honra para você. Aleluia! Não temas, crê somente, dupla honra. Deus tem dupla honra. Sabe, Deus para nossas vidas, Ele tem a primeira honra que nós desfrutamos. A primeira honra de Deus, ela vem para nos restituir o que o diabo roubou. Amém. Sabe, Deus ele quer restituir aquilo que o diabo roubou na sua vida. Isso é a primeira honra. Sabe, eu lembro uma fase da minha vida aonde, querido, eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Foi uma fase tão difícil. E quanta vergonha eu passei, que até pedir carona para poder ir à faculdade eu tinha que pedir. Porque eu trabalhava e meu salário atrasou todo. E eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Sabe, mas Deus foi tão maravilhoso, tão generoso comigo, querido, que esse tempo passou. E Deus me abençoou de uma tal maneira. E hoje, graças a Deus, eu sou formado, tenho uma profissão. Ei, querido, e eu posso abençoar outros, mas primeiro, entenda, a bênção ela vem para me suprir. Amém? Mas não bastou. Deus, Ele não quer só te suprir. Por isso que Ele tem porção dobrada.
Por isso que Ele quer te dar dupla honra. Hoje Deus me abençoou que eu possa abençoar outras pessoas. Você entende isso? E é isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua família. Deus quer te dar a honra, a restituição para você, mas Ele quer te dar em dobro para que outras pessoas sejam alcançadas por você. Amém? Sabe, um exemplo que a gente vê, essa segunda honra, é a multiplicação para a gente abençoar outras pessoas. E um exemplo que a gente vê dentro das Escrituras foi a multiplicação dos pães que Jesus fez. Eu acho tão interessante que a palavra de Deus, ela relata isso, né? Que tinha uma grande multidão, e querido, e Deus e Jesus, Ele sabia exatamente quantas pessoas tinham lá naquela multidão. Amém? Ele sabia exatamente, mas a palavra diz que Ele abençoou aquilo que tinha e os apóstolos distribuíram os pães. Só que você acredita que a palavra diz que eles voltaram com 12 cestos de pães que sobraram. Ei, querido, isso é a dupla honra, é a multiplicação. Quer dizer, vai suprir a necessidade, mas ainda vai sobrar. E eu tenho certeza que essa sobra, embora a Bíblia não relate, eu tenho certeza que essa sobra pode abençoar outros. Amém? Sabe, Deus tem dupla honra para você. Em tempo de crise, Deus tem multiplicação para você. Aleluia, querido. Sabe, nós temos muitos exemplos de restituição dentro da palavra. Um outro exemplo é a mulher sunamita, que está relatado lá em 2 Reis. Ela honrou o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ela honrou o profeta Eliseu. O profeta, ele ia até aquela cidade sempre, e ela falou para o seu marido: vamos construir um quarto aqui, para que, com tudo, para o profeta, porque quando ele vier, ele tenha um lugar onde ele possa descansar, onde ele possa ficar bem. Diga assim, irmão: honra. Isso é honra, querido, isso é consideração. Eu não posso dizer que eu honro a Deus se eu não considero a Deus, se eu não estou nem aí para o que Ele diz, se eu não sou generoso para com Ele, ou para com os seus ministros, amém, ou para com o seu povo. Aquela mulher, ela honrou ao Senhor, ela honrou, honrando ao profeta, e assim foi. Querido, isso foi tão poderoso que o profeta liberou uma palavra sobre a vida dela. Ela não podia ter filhos, e naquele tempo era o que ela mais desejava, era ter um filho. De repente, porque o filho era sinônimo de herança, e Deus liberou uma palavra. O profeta falou: ano que vem você estará com seu filho no braço. E assim foi, querido. Aleluia! Olha aí, Deus abençoando. Querido, honra é uma semente que a gente planta, mas a gente colhe. Se você não plantar, você nunca vai colher. Aleluia! Sabe, e assim foi. Mas você sabe que o diabo, ele quis roubar aquela mulher? A Bíblia relata que aquele filho morreu simplesmente. E aquela mulher, ela mandou chamar o profeta. Ela foi em busca de tudo aquilo. Poxa vida, Deus me deu, como assim? Querido, aquilo que Deus dá, querido. Ei, querido, aquilo que Deus dá, o diabo não pode roubar. E ainda que ele tente, quem vai ser envergonhado vai ser ele. E o profeta foi
capítulo 8, lá, a gente tem um outro episódio. O profeta agora vai até aquela mulher e libera uma palavra. Ele diz: olha, haverá 7 anos de escassez sobre este lugar. Então você vá para outro lugar, para que você não sofra. Querido, aquela mulher, ela honrou a palavra e ela obedeceu. Diga assim: honra novamente. Ei, querido, e assim foi. Depois desses 7 anos, ela voltou e ela viu um grande estrago sobre as suas coisas, sobre os seus bens que estavam lá. Mas você sabe que, querido, mesmo quando a situação for contrária, Deus sempre tem dupla honra para você, querido. Ainda que o diabo tente te tirar, ainda que o diabo tente te envergonhar, como fez com aquela mulher, tentou fazer com aquela mulher. Então o rei chama Geazi, o servo do profeta, e o rei queria saber o que estava acontecendo, como que Deus usava a Eliseu, o profeta. E Geazi contou para o rei sobre o que Deus fazia através da vida do profeta, do menino que foi ressuscitado. O rei ficou tão maravilhado com aquilo, e ele disse a Geazi: traga-me esta mulher, para que eu ouça ela. E assim foi. Querido, sabe o que o rei fez? O rei ficou sabendo do que aconteceu com a propriedade dela, com a colheita dela, durante esses 7 anos. E o rei deu ordem: restituam essa mulher os 7 anos de perda que ela teve. Tudo que ela perdeu durante esses 7 anos, ela será restituída. Ei, querido, Deus tem dupla honra. Não importa como está o quadro, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivenciando. Querido, o diabo pensa que vai te envergonhar, mas Deus tem dupla honra. Tema ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, viva uma vida santa diante da palavra de Deus, e você verá o favor de Deus chegando. Estão vindo tempos, querido, aonde você vai viver o sobrenatural de Deus. Estão vindo tempos de refrigério, tempos de paz e abundância sobre a sua vida. Ei, você vai prosperar, não vai faltar sobre você. Ei, dupla honra, eu declaro dupla honra para este ministério, para a igreja do Senhor Jesus. Você verá, igreja, a honra, o favor do Senhor, e Deus te levantará como luz nessa nação, como luz nas nações. Aleluia! Ei, querido, em Efésios 3:20, a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, Ele tem poder de fazer muito mais. Comece a pensar grande, comece a pensar de forma poderosa, porque Deus vai fazer muito além daquilo que vem ao teu coração. Aleluia. Coisas maiores. Coisas maiores. Você vai começar a orar por coisas maiores e mais poderosas. Aleluia. Coisas maiores e mais poderosas. Enquanto o louvor vem, já estamos encerrando, mas eu quero encerrar. Abra sua Bíblia no livro de Jó 42. Aleluia.
Deus é bom. Aleluia. Jó 42. Versículo 10. Diz assim: como com ferida mortal. Jó 42, 10. Calma aí, e errado. Diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Querido, você conhece a história de Jó. Jó, ele passou por momentos tão difíceis. Ele foi acometido de uma enfermidade terrível. O diabo tocou a saúde dele, o diabo tocou a família dele, ele perdeu seus filhos. O diabo tocou nas finanças dele, ele perdeu os seus bens. Ei, querido, foi algo terrível que Jó passou. Mas a palavra diz que o Senhor acrescentou a ele em dobro. Diga assim, dupla honra, querido. Aleluia. Lá em Jó 42 ainda, versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. O nosso Deus tudo pode. Vai aí para o versículo 12. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Aleluia! E aí você vai vendo, vai descrevendo o quanto Jó foi acrescentado. Na tua vida, eu quero declarar que o Senhor pode lhe restituir em dobro. Em dobro. Ele pode restituir o tempo que você perdeu. Quanto tempo você ficou longe dos caminhos do Senhor? Mas hoje mesmo, se você crer, você pode orar ao Senhor, confessar a Ele o seu arrependimento e voltar a viver debaixo da unção, debaixo do poder dEle. Aleluia! Talvez o diabo tentou tanto tocar sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças, mas haverá